Olá pessoal, hoje veremos mais uma habilidade do currículo. Nessa parte 1, veremos fração no cotidiano, tentaremos entendê-la e vamos representar algumas frações. Vamos lá? Deixa eu diminuir primeiro um pouquinho essa tela aqui. Vamos lá, diminuindo aqui, pronto. Deixa eu ajeitar ela aqui, ficou bonitinha? Ok. Vamos ver frações no dia a dia, onde é possível ver fração. Eu peguei da internet uma receita aleatória. Pronto. Eu peguei a seguinte receita. Isso aqui é uma receita de pizza. Bora ver os ingredientes dessa receita. 6 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, 2 colheres de chá de açúcar, 2 colheres de chá de sal. E olha interessante o próximo item dessa receita, em relação à água morna. 2 xícaras e meia de água morna. Olha o próximo item, 1/4 de xícara de chá de azeite. Esses dois números que aparecem aqui são exemplos de frações. Então, eu posso encontrar fração, pode aparecer fração em receita. Agora vamos tentar entender o que significa 1/4 de xícara de azeite e 2 xícaras e meia de chá de água morna. No caso de 1/4 de xícara de chá de azeite, funciona o seguinte, eu devo considerar a xícara aqui, vou desenhar uma xícara que vocês imaginarem, tentarem ver como é que é. Como é que eu vou saber como é que é 1/4 de uma xícara? Esse número de baixo que aparece aqui, deixa eu reduzir, esse número 4, deixa eu aumentar para vocês verem, esse número 4 significa dizer que o dono de casa ou a dona de casa, o cozinheiro ou a cozinheira, deve imaginar que a xícara foi dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele deve imaginar que a xícara foi dividida em 4 partes. Então, esse número de baixo está indicando quantas partes eu devo imaginar que a xícara foi dividida. E esse número de cima, que é o número 1, vai indicar o quanto eu devo encher com líquido ou com a coisa em questão. No caso aqui, eu devo colocar azeite. Então, 1/4 de xícara de chá de azeite. Eu devo imaginar a xícara dividida em 4 partes e devo encher de azeite só uma parte dela. É lógico que o dono de casa ou a dona de casa, ou cozinheiro ou cozinheira, vai fazer isso no olhômetro. Imaginou que dividiu em 4 partes e encheu apenas uma parte. Está aí. Vamos agora ao outro exemplo. O que apareceu aqui? O que apareceu agora? 2 xícaras e meia de chá de água morna. Deixa eu apagar aqui para a gente poder representar. Deixa eu apagar aqui. Pronto, tá bom. 2 xícaras e meia. Esse primeiro número grande aqui significa que é igual aos outros que eu estou vendo aqui, feito 2 colheres de sopa, daí tem direto. Significa que eu vou ter 2 xícaras cheias. Eu devo encher 2 xícaras cheias de água morna. Primeira xícara. Segunda xícara. Então, esses dois são 2 xícaras cheias. E esse 1/2 significa que eu vou pensar em uma terceira xícara. Só que agora eu vou dividir ela ao meio. É lógico que eu vou fazer isso visualmente. Ó. Esse número 2 significa que eu imagino que a xícara foi dividida em 2 partes iguais. Então, está aqui a xícara. Vou imaginar que ela foi dividida em 2 partes iguais. E esse número de cima significa quantas partes eu devo de encher. No caso, como é água morna, eu devo encher só uma parte. Então, enchi uma parte. Então, nessa receita, eu vou lá com a xícara. Enche
derramei uma xícara cheia de água morna. Depois derramei outra, foi essa e essa. Depois, eu vou colocar só a metade, ó, um meio. Eu vou imaginar que a xícara está dividida ao meio e vou encher só a metade da xícara, tá? Então, isso também é uma fração. Bora mais um exemplo de fração no cotidiano. Deixa eu apagar logo isso aqui. Vamos lá. Bora mais um exemplo aqui. Alguém já deve ter escutado a expressão meio-dia, ou se não, meia-noite. No caso, o meio-dia se refere ao tempo de iluminação do sol aqui. Antigamente fazia-se um cálculo que era 6 horas da manhã e se encerrava às 6 da noite. A gente sabe que não é bem assim. E a noite, 6 da noite até 6 da manhã, que seria a madrugada. Então, meia-noite, meio-dia. No caso, esse meio aqui significa metade do dia. Então, se é 6 da manhã, a iluminação do sol, a gente sabe que não é bem assim. Até 6 da noite, a gente sabe que também não é bem assim. Então, dá 12 horas, a metade daria meio-dia. 6 da manhã mais 6 vai dar 12. No caso, se refere aqui a metade. E metade, eu posso representar em matemática pelo seguinte número. 1. Cadê o 2 aqui? 2. Onde está dizendo que esse 2 aqui de baixo, eu dividi algo em duas partes iguais, no caso é referente à iluminação do dia, que é 12 horas de iluminação. E essa parte quer dizer que eu peguei uma parte. Então, se começa às 6 da manhã, se eu andar mais 6, dá meio-dia, metade do dia da iluminação, vai ser 12 horas. A mesma coisa acontece à noite. Começa às 6 da noite, então 24 horas, que seria 12 horas da noite, seria a metade da noite. Então, por isso que se chama meia-noite. Então, você vê em receita de bolo, frações, e você vê até a questão na medição do tempo. Ou alguém já falou, olha, é 6:30. Esse meia se referente à metade de uma hora. E se representa assim. Também é fração. Vamos mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Laranja. Alguém já deve ter precisado, em algum momento da vida, dividir laranja ou alguma fruta com alguém. Nesse caso, geralmente você divide em partes iguais, até porque não faria sentido você dar só um pedacinho, né? Ficaria meio egoísta, apesar de ter pessoas que fazem isso. Mas vamos supor que é seu irmão ou sua mãe. Geralmente você corta a laranja no meio, então em duas partes. Se for 3 pessoas, 3 partes. Se for 4 pessoas, 4 partes. Quando trabalha com frações, eu estou falando de alguma coisa que foi dividida em partes iguais e que eu vou fazer uma análise dessas partes. Por exemplo, se você fosse dividir uma laranja com seu irmão e dividir em partes iguais, é lógico que se eu fosse dividir, não dividiria assim, eu dividiria na horizontal. Ele dividiu aqui na vertical, mas sem problema. Cada um com o seu gosto. Quanto seu irmão receberia? Seu irmão não receberia a metade? A metade, a gente já viu que a metade é 1/2. Então, de 2 partes, seu irmão só pegou uma parte. Agora, bora supor que você dividiu a laranja em 3 partes. Seu irmão só vai pegar uma parte. Agora, como você dividiu por 3, embaixo, que indica a quantidade que a gente viu lá na receita, que é a parte de baixo, vai ser 3. Deixa eu mudar a cor. Deixa eu colocar verde. Pronto. Deixa eu mudar a cor que está ficando... Pronto. Então, embaixo seria 3. E como seu irmão só pegou uma parte, está aqui a fração. Como representaria? Aqui. Seu irmão pegou 1/3 da fração. Ou 1/3, se você preferir falar, mas se pronuncia 1/3. Tá bom? Aqui 1/2, ou você 1/2. E se seu irmão ficou com 1/3, você ficou com 2 pedaços do total de 3. Lembrando que embaixo está indicando a quantidade, né? A quantidade total em cima. Então, você ficou com 2 pedaços e ele ficou só com 1 pedaço de 3 do total. Agora, se você dividisse a laranja em 4 pedaços,
e desse ao seu irmão só um pedaço. Então, olha bem, embaixo, feito a gente vê na receita de bolo, é a quantidade total de partes que eu dividi. Eu dividi em 4 partes iguais. Lembrando que eu estou falando de partes iguais. 4 partes. 4 partes. E dessa parte, ele só pegou uma. Se ele só pegou uma, você ficou com 3. 3 partes. 3 partes você ficou do total de 4. Então, você querendo ou não, você usa a fração no dia a dia. Talvez você não saiba representá-la através do número, mas você já faz isso. O que estamos fazendo aqui é só formalizando. Vamos continuação. Deixa eu apagar isso aqui logo. Deixa eu limpar logo. É mais rápido. Pronto. E vamos mais um. Como a gente viu na receita de bolo, a gente teve uma ideia bem específica. A fração não é só isso. Mas a gente tem a fração com uma parte toda. Algo que foi dividido em partes iguais e a gente fez uma relação entre uma parte dela ou a parte toda, uma parte dela ou mais com o todo. E ela representa da seguinte forma, aqui, o tracinho aqui, ó, vai ser um número na parte inferior, na parte de baixo, que a gente chama de denominador, e ele vai indicar o total de partes que foi dividido. E a parte de cima vai indicar a parte que eu estou observando, já que ela foi dividida em partes iguais. Então, é sempre um número sobre o outro. A fração, ela pode representar outras coisas, como a divisão entre dois números, a razão, lógico, né? A divisão do quociente, que a gente acabou de ver aqui, que é a divisão. Então, a gente vai fazer essas representações agora. A gente vai representar uma parte sobre o todo, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Exemplo 2. Deixa eu reduzir aqui. Opa, olha o dedinho. Exemplo 2 agora. Alguém também está comendo pizza. Mas se você perceber, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu apagar logo essa parte que ficou aqui, os riscados. Agora, dá para observar que essa pizza ela foi dividida em 4 partes. Deixa eu mudar a cor aqui do lápis. Deixa eu colocar verde. Pronto. Deixa eu tirar aqui o menu. Aqui, ó. E aqui. Eu acho que agora vocês verem. Talvez não dê para vocês verem isso aí, talvez a tela é pequena, mas essa pizza foi dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, ele já comeu 2 e está na terceira, então ele comeu 3 partes. Aí a pergunta é, qual é a fração que representa a quantidade de partes que o menino comeu? Aí eu vou lá. Primeiro, eu já sei que a fração é composto pelo numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Vou começar pelo denominador. O denominador, no caso, é a quantidade de partes que foi dividida a pizza. No caso, a pizza foi dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, o denominador vai ter o número 4. Deixa eu molhar aqui meu pincel. 4 partes. Agora, como eu quero saber a quantidade de fatias que ele comeu, lógico que desconsiderando aquele que ele está na mão, vamos supor que ele já comeu essa, então bora ver qual é a fração que corresponde ao número de fatias que ele já comeu. Então, comeu uma fatia, 2, 3. Então, o numerador vai ser 3. O numerador é 3, porque ele comeu 3 fatias. E o denominador é 4, porque é o total. Total de fatias que a pizza foi dividida. 4 partes. Agora, se eu perguntasse qual é a fração que corresponde ao número de fatias que sobrou? Lógico que desconsiderando aquele que está comendo aí, né? Vamos supor que ele já comeu. Então, vamos novamente. Primeiro o denominador, que é a quantidade total de fatias da pizza, que é 4. E agora o numerador. Se você observar, só sobrou uma fatia. Então, o numerador vai ser 1, indicando que sobrou uma fatia. Eu estou desconsiderando que ele está na mão, vamos supor que ele já comeu. Então, 3/4 é o que ele já comeu,
E 1/4 é o que sobrou. Se vocês perceberem, os numeradores se completam, que é o total de fatias. Então, pessoal, vimos fração como parte de um todo. Isso é só uma noção. Fração pode representar mais que isso. Deixa eu dar um zoom aqui. No próximo vídeo, veremos mais algumas partes dessa habilidade. A ideia era agora só compreender e ter uma noção do que é fração, ver ela no cotidiano e poder representá-la. Vamos ainda fazer comparações de frações, vamos ordenar frações, mas por enquanto, tentem fazer as atividades e até a próxima.